Meu nome é Johnny aqui do YouTube, vim fazer outro vídeo, cara, que acho que um assunto lá que um inscrito do meu canal tava meio que perguntando assim, tipo, se a gente somos anjos, ou o que eu acho desse negócio se nós somos anjos. É que eu acho que nós somos anjos sim, cara, só que no caso nós somos anjos em ascensão, quer dizer com isso que a gente não tá no nosso estado perfeito, né, cara? A gente não tá no estado final que deveria estar, né, cara? Porque daí chega aquela parte que é um pouco equivocada, que as pessoas dizem que nós estávamos lá na Batalha de Lúcifer e nós fomos indecisos, né, cara? O que não condiz que, tipo, a gente não pode ter existido antes da criação do primeiro homem, Adão, né, cara? Tipo, de alguma forma nós estávamos vivos antes da criação de Adão e antes da criação de Adão nós já estávamos lá indecisos no céu sem escolher Deus ou Satanás, que não faz muito sentido. Tipo, como é que nós estaríamos existentes antes mesmo da criação de Adão, antes de Adão ter sido trazido à realidade? Tipo, não faz muito sentido isso, cara. Tipo, é que daí faz um emboleiro na ordem das coisas, né, cara? Eu acho que Deus tem ordem, né, cara, nas coisas. Então, tipo, diz que o primeiro anjo criado foi Lúcifer, né, cara? Então não pode ser do pra trás, sim, pra trás, e no outro cara, na verdade, foi o primeiro anjo e Lúcifer foi o segundo, tipo, diz que o Lúcifer foi o primeiro anjo criado por Deus, né? Mas daí não tem como dizer, não, não, então é outro pra trás, então não é o Lúcifer e é outro, e daí vai embolando tudo, tipo, Lúcifer, ele é o que ele é, tipo, um arcanjo lá da luz, né, cara, da grande bênção luminosa que ele tinha, né, cara? Antes, né? Antes, hoje já está completamente destruída essa beleza que ele tinha, né, cara? Mas, digamos, tipo, Lúcifer foi o primeiro daquele. O primeiro anjo criado lá, tipo, daquela dimensão, né, cara? Daí, tipo, celestial. Como diz das nações celestiais, né, cara? Daí, depois de todas essas loucuras aí, cara, que Deus viu que Lúcifer, o mais bem preparado por ele para manter a ordem e o amor ali nos ensinamentos corretos no céu, cara, ele se corrompeu, então ele criou Adão, só que na dimensão diferente que é tipo o Jardim do Éden, né, cara? Um lugar um pouco mais afastado, lá, não junto com todos os anjos lá, né, cara? Daí só o homem e a geração do homem, né, cara? Só que diz que o homem era um anjo de luz também, né, cara? Daí colocou o homem em outro lugar, né, cara? Então meio que não dá pra dizer que o homem tava lá lutando ainda antes da criação de Adão com, tipo, tava lá vendo Lúcifer lutar e não fez nada e por isso foi julgado pra ser colocado como homem na Terra. Tipo, não faz muito sentido, cara. Tipo, que daí você teria que pensar que nós estávamos lá e fomos covardes, daí fomos rebaixados pro Jardim do Éden, daí do Jardim do Éden rebaixados daí pra Terra atual de hoje. Daí não faz sentido, né, cara? Não tem como a gente estar lá e antes da criação de Adão, né, cara? Adão não estava lá lutando lá, nem indeciso, nada. É depois da queda de Lúcifer, né, cara? Daí que Deus tomou a atitude de criar o homem, né, cara? Como um ser. Eu acho que a criação do homem tem a ver muito com a questão do sentimento de voltar atrás nas suas decisões, né, cara? Porque diz que o homem sempre tem uma mente, como posso dizer, uma mente incerta, né, cara? Incerta, assim, sempre tem aqueles negócios de cometer erros, né, cara? E daí ter que voltar atrás nas suas decisões, né, cara? Daí eu acho que esse é o ponto que a gente sempre tem vantagem sobre esses anjos caídos, né, cara? Porque os anjos caídos lá, eles tiveram um bom tempo de raciocínio, daí os caras decidiram trair Deus pra seguir Lúcifer, né, cara? E daí, mais uma vez, tem que repetir que a gente não estava lá naquela época, né, cara? A gente não estava lá naquela época lá, simplesmente indeciso, parado lá, simplesmente
sem fazer nada, daí fomos colocados depois no Jardim do Éden, só que tudo isso aconteceu antes da criação de Adão, só que não faz sentido, cara. A criação dos anjos do céu lá e Lúcifer é uma coisa, agora a criação do homem é outra, só que o homem também diz que é um anjo de luz, né, cara? Só que depois de tudo isso, esse ocorrido, né, cara? Daí Deus colocou Adão em outra dimensão diferente do céu comum, né, cara? Daí o que Deus fez, cara, depois de tudo isso daí, cara, que Adão também pecou lá, cara, e daí foi rebaixado para o humano comum de hoje, né, cara? O humano comum de hoje, cara, que a gente pode voltar a ser um anjo de luz como Adão era, cara. E daí diz que a gente vai ser integrado no céu dos anjos, cara. Não mais num lugar totalmente separado, só que isso daí é em etapas, né, cara? Porque dá a impressão que todos serão como anjos, né, cara? Que tem lá escrito todos serão como anjos, né, cara? Só que daí ao mesmo tempo é em etapas, né, cara? Tipo, nós estamos aqui caído agora, só que nós de fato podemos se tornar anjos completamente, cara, em toda a realidade espiritual, né, cara? Só que não é tipo agora nós já estamos em estágio final, ou nós já estávamos vivos lá na época da luta de Lúcifer, e hoje nós estamos aqui caído que os caras meio que vão confundir as coisas, cara, que a gente já estava vivo na época de Lúcifer lutando, cara. Ou sendo indeciso pra quanto à guerra de Lúcifer, daí isso daí não faz sentido, cara. O que houve é que Adão, cara, Adão por. Dizem muitos relatos que Adão, por amor à mulher, se corrompeu, cara. Daí por isso que a mulher, cara, a mulher é vista como o ponto de queda de todos os homens, né, cara? As mulheres, né, cara? E engraçado que foi até por culpa das mulheres de volta que os anjos, certos anjos, caíram do céu, tipo, outra classe de anjo que era vigilantes, né? Os vigilantes caíram do céu por culpa das mulheres de novo, né, cara? Daí você tem que ver que a beleza das mulheres é um negócio muito perigoso, né, cara? Muito perigoso e daí o que realmente está havendo aí, cara, é que depois de toda essa queda aí, que nós não estamos vivos na queda de Lúcifer, mas nós passamos a existir depois da queda de Adão, né, cara? Que daí nós podemos voltar ao Adão original, né, cara? E ainda depois disso integrado aos anjos, né, cara? Só que é tudo em etapas e muitos segredos, né, cara? Muitos segredos e muitas etapas. E muitas hierarquias, né, cara? Tem também esse negócio de hierarquias, né, cara? Todos não são iguais, né, cara? Nem todos são iguais, né, cara? Por mais que diga que Deus não faz diferenciação entre as coisas, mas existe hierarquias, cara. Não é que todos são a mesma coisa exata, né, cara? Tem diferença de beleza e de força, né, cara? E também de preparação espiritual para certos tipos de trabalhos, né, cara? Tem aqueles que são guardadores do céu, né? Simplesmente do céu. Daí tem os guardadores do sol, né? O sol que é o sol da luz, né, cara? O sol que dá a luz, dá a lua também, né? E também tem os tal dos anjos da Estrada Alva, né, cara? Que são brilhantes, né, cara? Diferentes, brilhantes, assim, né, cara? Que são acho que da mesma hierarquia de Lúcifer, né, cara? Mas não da hierarquia exata de Lúcifer, mas do mesmo tipo dele, né, cara? E daí que tem os filhos da Alva, né, cara? Que daí já tem muitos segredos envolvido nisso, né, cara? Alguns dizem que Lúcifer conseguiu tirar quase todos os anjos que ele tinha por próximo de si mesmo pra queda, pra queda do céu, né, cara? Então, se sobrou muitos ou bem poucos desses anjos aí especiais, eu não sei, cara. Daí eu já não sei, né? Mas que nós vamos ser reintegrados, cara, como anjos completos, sim, cara, dependendo das suas atitudes, cara. E esse vídeo que tá passando aqui é um vídeo das entidades, né, cara? Tipo, um outro cara que desapareceu também, as entidades demoníacas, você tá vendo ali, cara? Esse cara aqui, ó. Um demônio, né, cara? Fazendo as orações lá no meio do.
do escuro lá, demônio, uma entidade. Mas voltando aqui, cara, esse negócio tem muitos emboleiros, cara, que daí tem muitas pessoas até que dizem que estão casados com os anjos, cara. Que daí você tem que ver, cara, que é tudo emboleiro, cara. Que daí entra também aquele negócio da esposa de Deus, da rainha do céu e dos anjos caídos, cara. Que nós já não estamos na estatura dos anjos, a realidade final dos anjos, cara. Nós estamos nós estamos numa realidade entre a queda e a ascensão, cara. Nós não estamos caídos, tipo, nós não somos entidades demoníacas, mas também não somos anjos na realidade final, cara. Então, o que eu tava pensando agora, pô, cara, que toda a criação deve sim ter existido dentro do pensamento de Deus, né, cara? Dentro do pensamento de Deus deve sim existir toda a criação, né, cara? Mas fora do pensamento de Deus, que nós estávamos lá de alguma forma com consciência lá e fomos covardes antes mesmo da criação de Adão, não faz sentido, cara. É tudo um emboleiro, né, cara? Talvez isso daí seja um pouco decepcionante para algumas pessoas que estavam um pouco tipo cheio de esperança que nós vamos sair por aí cheio de poderes aí, tipo antes da vinda de Jesus, cara. Existem muitos segredos, cara, e muitas coisas que Deus mantém em segredo, né, cara? Mas com certeza deve existir sim pessoas com capacidades inimagináveis, né, cara? Que nem existiu o Sansão, que as pessoas não falam quase nada de Sansão, cara. Mesmo sabendo que ele existe, não falam nada de Sansão, cara. Que o cara tinha uma força inimaginável, né, cara? O cara carregava um portão inteiro de uma muralha, de um castelo nas costas de boa, assim, cara. Ou seja, o que os caras não estão. E os filhos de Jacó também tinham habilidades estranhas, né, cara? Diferentes, né, cara? Que os caras tinham no mínimo a força física completamente fora da realidade, né, cara? E daí você tem que ver que não nem todos são anjos da batalha, né, cara? Nem todos são da hierarquia da guerra, né, cara? Tem muitos que são só músicos, cara, do céu, cara. Ou outras coisas, cara. Diz que também tem os escrivões, tem os vigias, tem os guardiões, né, cara? E tem muitas outras coisas, cara. Só que você tem que saber, cara, que agora nós não estamos nessa capacidade angelical, cara. Com certeza Deus tem aí os seus escolhidos e que vão lutar, né, cara? Mas que tentando generalizar tudo, assim, dizendo que nós já somos anjos, cara. Tipo, no estágio final, não, cara. Nós estamos entre o meio termo das duas partes, né, cara? É... Que existe também alguns bots que diz que é capaz de você. Se você fosse da parte dos anjos caídos, cara, ou sua família teve muito contato com os anjos caídos, você tem como reativar esse DNA corrompido, cara. E daí se tornar um ser diferente com certas habilidades, cara. Mas essa verdade, esse estudo foi quase totalmente retirado da internet, de todas as discussões, cara, porque esse daí acho que pode ser dito como o estágio final da queda da humanidade para o apocalipse novamente, né, cara? Para você, de alguma forma, tentar ativar alguma habilidade angelical, cara, decaída, mas na base da tecnologias e dos pactos demoníacos, tudo, né, cara? Então você tem que pensar, né, cara, que nós estamos só na parte da escolha, né, cara? Tem muitas partes que fazem sentido, né, cara? Tipo, no sentido que, eu fiquei sabendo que tem alguma pessoa com dom de cura, ou eu já vi alguns vídeos lá das pessoas levantando carros, assim, cara. Parece até que pessoas estranhas, assim, né, cara? Cara, existe casos raríssimos, cara, que as pessoas estão mais próximas
estão no estágio mais próximo de se tornar a realidade real, cara, angelical do que outros, cara. Porque principalmente certas pessoas que nem o Enoch mesmo, cara, o Enoch diz que é um cara que foi um dos mais impressionantes já vistos, então, né, cara? Então, na verdade, o cara diz que a realidade final dele agora deve ser um dos maiores seres que Deus, digamos, reintegrou, né? Reintegrou no céu no sentido que ele escolheu Enoque, né, cara? Enoque, daí puxou ele para dentro da realidade angelical, cara. Então agora ele deve ser uma das pessoas mais importantes que já deve ter existido, né, cara? Mesmo sendo humano, né, cara? Tendo sido humano, né, cara? Mas, cara, e Noé também, cara, Noé disse que a aparência dele era aterrorizante, né, cara? Porque o cara tinha. Diz que era mais vermelho do que a rosa e mais branco do que a lã. Ou seja, então o cara tinha um tipo de energia dentro dele que era um pouco assustadora, né, cara? Quando o cara abria os seus olhos, iluminava toda a casa. Ou seja, então você viu, cara, que tem pessoas assim escolhidas por Deus, cara, que tem uma realidade muito mais próxima da final dos anjos, cara, do que outras, cara. O Noé é um exemplo disso, né, cara? Noé não era um homem comum, cara. E não era um homem de aparência comum e nem nada disso. Ele nunca falou que Noé tinha uma força extrema, né, cara? Mas pro cara ter construído a arca de Noé, a arca dele mesmo, um homem comum que o cara não era, né, cara? Então, acho que finalizando, cara, esse estudo que nós somos anjos, cara, sim, nós somos anjos, mas depende da sua escolha, cara. O que te aproxima da realidade final é quem você é nessa vida, cara. Não quem você foi na vida passada, que não existe muito isso, né, cara? Você não estava na realidade de Lúcifer, né, cara? O Lúcifer está aqui no seu estado completamente destruído da sua glória, né, cara? Que ele não é mais o ser que ele era antes, né, cara? Ele perdeu até o seu nome, né, cara? Muitos chamam ele de Lúcifer porque é um nome que mais se encaixa na sua realidade eterna, né, cara? Porque todo mundo já começa a pensar o nome Lúcifer como um cara que tinha toda a luz, mas agora é um ser decaído, né, cara? E ainda continua mentindo para si próprio que é Deus e que tem toda a luz para si, né, cara? E assim continua, né, cara? Assim continua, cara. Mas até o dia de hoje, né, cara? Até o dia de hoje, cara, todas as entidades espirituais estão te escutando, cara. Você falar os teus pensamentos, cara. Ou até uma certa altura, né, cara? Mas você que puxa a realidade mais próximo, mais longe, né, cara? Aqueles homens da Torre da Babilônia, cara, que estavam tentando lutar contra Deus, cara, foi transformado, muitos foram transformados em criaturas horrorosas, né, cara? Então, você tem que entender que você é quem puxa essa realidade para perto de si próprio ou retira essa realidade para longe, né, cara? E é uma coisa assustadora, né, cara? Mesmo você não tendo essa realidade visual aqui agora mesmo, cara. Por exemplo, você vê um satanista, o cara parece um homem, parece uma mulher, parece uma criança. E, tipo, não tem nada, né, cara? O que dá pra ver é que os olhos são muito escuros, né? Pessoa com olhos mortos, né, cara? Olhos totalmente sem luz, né, cara? Então. Mas quando Deus remover a sua pequena interferência disso se tornar realidade, cara, as pessoas vão atingir a sua realidade real, cara, mas a realidade que você puxou pra si mesmo, né, cara? Que você acha que Lúcifer sempre foi um dragão, cara? É uma coisa que eu pensei, cara, de onde que Lúcifer foi chamado de dragão, cara? Dragão, um ser que é um ser do caos, né? Devorador, destruidor, que quer destruir todas as coisas e que só é parado por um cavaleiro que vai lá pra destruir a sua vida, né, cara?
Então, da onde que Deus chegou à conclusão que Lúcifer era um dragão, né, cara? Então, eu acho que é por causa da realidade que ele puxou pra dentro de si próprio, né, cara? O cara começou a entrar em fúria dentro de si mesmo, né, cara? Pensando como se vingar de alguma forma e chegou à conclusão que iria se vingar pelo caos, né? Caos, violência, né? O próprio canibalismo, né, cara? Ouroboros, né, cara? Cobra comendo cobra. É... O assassino, cara. Então, a realidade que ele puxou pra dentro de si mesmo é a realidade do dragão, né, cara? A realidade que ele é uma criatura que se assemelha a um dragão, né, cara? Daí o cara também gosta de brincar que é várias formas, né, cara? Mas como Deus colocou essa realidade eterna nele, cara, da serpente do dragão, então é uma realidade que sempre vem à tona, cara. Quando é possível se trazer essa realidade para os olhos humanos, né, cara? Eu, cara, como testemunho, eu vi entidades demoníacas que ficam aí desfilando aí de capa de ouro, essas coisas aí, cara. Que essa entidade que eu vi usando capa de ouro aqui, cara, eu realmente senti, cara, que poderia sim ser de fato Lúcifer, cara. Por causa dessas brincadeiras aí de ficar andando aí de capa de ouro, assim, cara. Então eu lembro claramente que é Lúcifer, né, cara? Lúcifer gosta muito disso, cara. Então, cara, essa teoria aí que nós somos anjos, ela é correta, mas não no sentido para trás da vida de Adão, cara. É no meio termo para a realidade que você puxa para sua realidade final, cara. Essa é a verdade real, cara. Só que tem muitos outros pequenos pontos da verdade que são omitidos, né, cara? Eles são contados no satanismo, só que também de forma completamente, muitas vezes mentirosa e outras maneiras distorcidas, né, cara? E as maldições que Deus coloca, cara, eu não sei como é que funciona isso, cara. Pode ser um simples retirada de Deus, que se Deus retira a sua essência completamente de alguém, a pessoa vai diretamente para a realidade que a pessoa puxou para dentro de si mesmo, né, cara? Então daí Lúcifer se tornou o dragão, né, cara? Daí Lúcifer puxou essa realidade para dentro de si mesmo, que se tornou o dragão e a serpente, né, cara? Daí, cara, daí você tem que pensar como se Deus quiser retirar completamente a sua vontade, a sua luz dos outros, cara, e deixar que venha completamente a verdade eterna da própria monstruosidade da pessoa, cara, eu não sei como é que funciona isso, cara, como é que Deus ia fazer isso, cara. Mas algumas pessoas já foram punidas desse jeito, cara. O próprio Lúcifer, né, cara? Os anjos que o seguiram, Lúcifer, os trabalhadores da Torre da Babilônia, né, cara? Muitos deles, cara. E tem outras promessas que Deus também vai fazer essas pessoas aí que estão condenadas e que não se arrependem, não faz nada e simplesmente querem continuar na sua maldade, vão se tornar monstros, né, cara? Vão perder completamente qualquer tipo de resquício bom da sua aparência física, vão se tornar criaturas, né, cara? O que eu acho ruim é que muitas entidades demoníacas têm poder para se tornar parcialmente visíveis como homens, né, cara? Homens e mulheres, só que qualquer tipo de quando você começa a pensar bem sobre isso, cara, ou você começa a concentrar um pouco sua mente, você vê que são criaturas, né, cara? Criaturas projetando uma imagem, cara, daquilo que eles não são, né, cara? Mas então, cara, beleza, cara? Obrigado por ter escutado, né, cara? Esse assunto é bem difícil, cara, bem, talvez até um pouco irritante, né, cara? Mas, tipo, tinha um inscrito meu que tava tocando bastante nesse assunto, né, cara? Então eu acho que eu vim dar aqui a minha opinião, né, cara? Que na minha opinião nós não estávamos vivos lá na época de Adão, né, cara? Pode ser no sentido de estar e existido só dentro do pensamento de Deus, cara, mas não na realidade que nós estamos conscientes, né, cara? Você não estava lá fazendo uma escolha antes da criação de Adão, né, cara? Você só veio a existir depois da realidade
posta em prática da criação de Adão e depois posta em prática de novo que você está aqui hoje, né, cara? Mas acho que Deus estava mantendo a sua criação dentro de si mesmo, né, cara? É um negócio meio doido, mas é uma explicação boa, né, cara? Estava tudo dentro do pensamento de Deus, né, cara? Tudo dentro do pensamento de Deus, só que você não estava lá fazendo escolha de nada, né, cara? Você só estava como projeto, né, cara? Só um projeto, né, cara? Não que você estava lá fazendo escolhas, né, cara? Mas beleza, cara? Obrigado por ter escutado, né? Espero que não fique tão confuso assim, né, cara? Tão confuso assim, né, cara? Daí eu acho que o meu pensamento final, cara, nós somos anjos, mas você que traz a realidade pra perto de si mesmo, né, cara? Você pode ser um monstro, cara. De fato, você pode se tornar um monstro, cara. Infernal, feio, completamente deformado, cara. Dependendo do nível da sua maldade, né, cara? Mas cada um é que traz isso pra perto de si mesmo, né, cara? Beleza? Obrigado por ter escutado.